Olá, paz e bem. Sexto domingo da Páscoa, em que a gente se encontra mais uma vez para ler o Evangelho de Jesus e podermos compreender as consequências em nós do seu mistério pascal. Assim como na semana passada, nós continuamos no capítulo 15 do Evangelho de João. Esse capítulo que compõe parte do segundo grande discurso de despedida de Jesus, um discurso bastante tardio, em que a comunidade agora, já feita a primeira redação do Evangelho, aprofundando o seu caminho de seguimento, incorpora agora dilemas novos e imagens novas e traz isso para o discurso de Jesus. Ou seja, nós já vimos isso semana passada, não é tanto Jesus que se despede, mas é muito mais a comunidade que acolhe e que incorpora a sua identificação e referência com o ressuscitado uma nova imagem. Ele é não só o bom pastor que dá a vida, mas ele é a videira verdadeira que dá os seus frutos nos seus ramos, que somos nós. Na continuação daquele evangelho, nós lemos os versículos 1 a 8, semana passada, em que ele nos convidava a permanecer nele, se dizendo ele, a videira, o pai, o cuidador, o agricultor dessa videira, que corta os ramos que não dão fruto, que poda, limpa os ramos que dão fruto para que deem mais fruto ainda, e nos convidando a permanecer no seu amor como condição de fidelidade. O texto hoje continua e para chegar àquele texto precioso do chamado mandamento do amor que aparece na ceia de Jesus. Então é isso que hoje nós vamos ler. João 15, versículos de 9 a 17. E o texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a mesma introdução que na semana passada aparecia, apenas para situar aquilo que é o texto propriamente. E o texto começa dizendo: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Na semana passada, ele terminava dizendo: Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Quase que agora explicando o que é exatamente isso, o João continua dizendo: o que significa então permanecer nele e ser discípulo dele para a glória do Pai? Bom, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Então permanecei no meu amor. Permanecei fiéis a essa experiência do amor extremado da entrega da vida. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vale aqui a velha advertência, que mandamento aqui não é uma lei abstrata que vem de fora, invadindo e tolhendo a liberdade da gente. O mandamento aqui não tem nada a ver com a nossa compreensão moderna de lei, como um código, um regulamento fora de nós que fixa normas de fora para dentro para a nossa vida, não é isso? O mandamento, sobretudo no Evangelho de João, desde o capítulo 10 nós já aprendemos: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, porque esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. E cumprir esse mandamento é o que me dá autoridade para entregar a minha vida, ninguém a tira de mim, sou eu que a ofereço, e que me dá autoridade para tê-la de volta. Porque aquilo que se entrega por amor, isso não se perde, isso se conquista definitivamente. Então, se guardardes os meus mandamentos, sabemos quais são, são as palavras dele que podam, que purificam, para que nós demos mais frutos ainda, então permanecereis no meu amor. Assim como ele guardou o mandamento do Pai, o mandamento de amar até o fim, e por isso permanece no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, permanecer nos meus mandamentos, não imagine um código moral. Não imagine vários cânones enumerando um comportamento estrito. Significa permanecer no amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como ele amou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Lembra que na ceia, no capítulo 13, ele chama os discípulos de servos, né? Servos. E aí, já naquele dia, na quinta-feira santa, eu dizia: calma, essa nomenclatura é provisória. Ela serve até o mandamento do amor. No mandamento do amor, ela vai mudar. Aqueles que são chamados servos serão chamados amigos, e ele vai já dizer por quê. Porque ele já nos revelou tudo aquilo
que ele aprendeu do Pai. Ora, se os servos já sabem tudo aquilo que sabe o seu Senhor, já não é mais servo, ele é amigo. E depois, mais adiante, nos aparece de novo a figura do discípulo a quem ele amava, para que nós compreendamos que de servos somos amigos e que de amigos somos agora os discípulos a quem ele ama. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes isso que eu vos mando. Já não vos chamo servos, explicitamente no versículo 15, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais muito fruto e para que o vosso fruto permaneça. Quais frutos? Aqueles que nós ouvimos semana passada. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e permanecendo em mim, permanecendo no meu amor, vós dareis muito fruto, e esse fruto permanecerá. Fruto de quê? Fruto de fidelidade a um mandamento, a uma mera formalidade religiosa? Não. Fruto de permanência naquela que é a única experiência profunda e livre o suficiente para fazer brotar uma experiência religiosa verdadeira, que é a experiência do amor e da liberdade. É perseverando no amor, talvez a expressão mais acabada da liberdade, é ali que nós permanecemos no seu mandamento. E nisso não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Vocês podem até me amar, diria o ressuscitado, mas na verdade, se vocês me amam, é porque eu amei vocês primeiro. Porque se vocês me amam, é porque eu tomei de antemão a iniciativa de amá-los até o fim e de entregar a vida por aqueles que são agora chamados amigos e não mais servos. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Já vimos isso na semana passada também. Se permanecemos nele e ele permanece em nós, agora o que nós podemos pedir a Deus, senão a continuidade de permanecer fiéis à experiência de amor? Isto é o que eu vos ordeno, isto e mais nada, amai-vos uns aos outros. Que essa novidade do mandamento de Jesus, não que amar seja um mandamento exclusivo, não é isso? Amar é dom de quem é humano, amar é dom da gratuidade da vida, mas compreender o amor como o cumprimento perfeito da religião, isso é cristão. Que a fidelidade a essa especificidade da nossa fé nos seja talvez a expressão mais madura da fé no ressuscitado. Que o ressuscitado, cuja voz já não se prende no redil daquelas ovelhas próximas, mas chega a todos os redis e reúne todas as ovelhas para que haja um só rebanho e um só pastor, que essa voz do ressuscitado, que nos convida a permanecer fiéis a Ele, não por medo, não por obrigação, mas por amor, que a voz do ressuscitado nos alcance e funde em nós a maturidade dessa experiência, a beleza e a grandeza de permanecermos fiéis ao único preceito exclusivo e específico capaz de nos fazer filhos verdadeiros do Pai que ama, sermos filhos que igualmente amam. E que nesse mandamento novo, perfeito, único, definitivo, sejamos capazes de reconhecer a experiência definitiva das testemunhas do ressuscitado. São capazes de amar as pessoas, o mundo, as dificuldades inclusive, mas são capazes de amar com a mesma grandeza de coração do seu mestre, que, tendo já amado os seus que estavam no mundo, escolheu livremente amá-los até o fim, ainda que isso conduzisse à cruz. Que a experiência do amor extremado nos seja a experiência pascal por excelência, e fiéis a ela, permanecemos no amor do Filho, que nos ensina a amar como Ele nos amou. Paz e bem.